Então, este é um azul de cobalto? É o que se meteram? Sim, este é um azul celeste. Basicamente, okay. De facto, vou pegar apenas em cores que... São dois azuis, não? Que estão aí, não? Não, eles têm aqui a referência que é um rosa, que é um azul. Ok. E, portanto, neste momento estou a pegar por simplesmente em... numas cores quaisquer. Porque é o seguinte, normalmente, todas estas cores que estão aqui neste cesto podem ser misturadas entre si. Ok. Podem ser misturadas entre si, não é? E, portanto, sim, nós utilizamos, normalmente, nunca aconteceu, utilizarmos uma cor pura, industrial, sim, para diretamente. Este é um azulejo absolutamente pintado com estampilha com apontamentos manuais e, de facto, depois tínhamos apresentado alguns azulejos que, de facto, foram só pintados manualmente. E aí, de facto, podemos utilizar este tipo de pincel, podemos utilizar outro tipo de pincel, tudo depende daquilo que nós queremos fazer. Ok. Para a estampilha é sempre um pincel largo. Independentemente de serem nicos ou serem coisas... É sempre. Certo? Ele agora depois levava um banhinho vidrado, daqueles transparentes, não. E ia... Não? E secava, agora não. Este vai... Diretamente ao forno, ok. É o seguinte, quando nós damos temperatura nele, os pigmentos afundam. Ok. Porque aquece o vidrado que está por baixo e ele... Estas tintas cerâmicas, isto são tintas cerâmicas, têm já uma percentagem pequena de vidro transparente. Uhum. Não precisava ter. Sim. Não precisava ter, mas é o seguinte, rende mais também. Às próprias empresas que vendem os materiais. Mas o que acontece é porque, de facto, quanto maior for a camada de vidro, o pigmento afunda no vidro e basicamente não faz parte de um único corpo. Não precisa de proteção. Quando eles põem um pouco de vidrado, basicamente permite, quando põem um pouco de fondente, cor vidrada, etc., transparente, grosso modo aquilo que tem é exatamente, permite-nos trabalhar e estar a trabalhar a temperaturas mais baixas. Se bem que de facto estes vidrados sejam específicos para 960, 1100 ou 1050, uma coisa assim parecida. Mas tradicionalmente usavam-se pigmentos metálicos, aquilo era mais... Atenção, nós estamos muito limitados e é o seguinte, esta cor vai dar uma cor bastante diferente, bordeaux, portanto de facto vai dar ainda vai dar mais azuis. A única cor que é relativamente próxima são os azuis. As outras cores basicamente não têm nada a ver. Portanto, nós temos alguns pigmentos que de facto que são, por exemplo, o manganês,
Ele é absolutamente preto e basicamente fica castanho. Sim. E o azul, a ideia que eu tinha não era puro para e depois ficava azul, não? Não é assim um arroxeado. Há um azul que é roxo e depois fica, por isso que eu estava a dizer que este aqui isso não seria... Os azuis, grosso modo, a maior parte dos azuis derivam do cobalto. Ok. E o cobalto é das cores que de facto que menos altera. E não tem rigorosamente nada a ver. Atenção, e há uma coisa que de facto, se porventura isto vai dar um azul extremamente intenso, isto vai dar um azul bastante claro. Porque de facto é daquele tipo de coisas. Quando nós estamos a trabalhar, a intensidade cromática é absolutamente diferente daquilo para isto. E é o seguinte: se eu pintar com isto uma coisa que devia estar a pintar com isto, é um azulejos que vai para o lixo. Não há volta a dar. E quem faz isto basicamente tem de saber exatamente como é que fez as experiências para corresponder Sim. E é o seguinte: nós para fazer um azulejo, são cerca de 20 experiências que a gente tem de fazer. Para acertar com... Para afinar. Para ficar sistematizado, é isto, tem que ser sempre igual. Acertar com a réplica. A réplica é acertar com o original. Mas há uma coisa que é preciso ter atenção. Se tu pedires a alguém, a um pintor profissional, com a mesma lata de tinta, pintar aquela parede e chega a meio, para, e no dia seguinte continua, para ver se porventura se não se nota. Portanto, se um pintor profissional com uma parede, com a mesma lata de tinta, não consegue fazer corresponder, é o seguinte: não nos peçam milagres. Porque de facto é mesmo isso, não há milagres, há sempre variações. Porque é o seguinte: nós temos uma mufla que tem 3 resistências, uma em baixo, 2 de lado. E o que acontece é que, de facto, se porventura nós fizermos, e não foi a primeira nem a segunda, lembras-te daquele azulejo biselado com as diferentes cores? É. Nós fizemos os testes e quando fazíamos os testes, metíamos 4, 5 azulejos lá dentro. Iguais e a distribuição de calor do pinhor diferente. O que acontece é que, de facto, tínhamos uma cor, estava espetacular, em termos de cor. Metemos exatamente o mesmo programa, a mesma temperatura, o mesmo tipo de subida, o mesmo tipo de descida. Não tínhamos 5 azulejos lá dentro, tínhamos 60 azulejos lá dentro. A nossa leva 120 no máximo, normalmente nós no máximo carregamos em 90. Foram todos os azulejos para o lixo. Todos. Porque, de facto, a temperatura foi diferente, a capacidade do forno e, basicamente... Alterou porque 4 não é 90. Evidente. A distribuição de calor, tudo. E o que acontece é que, de facto, nessa situação, nós tínhamos azulejos, quando conseguimos normalmente calibrar exatamente com a inércia térmica que ele tinha, os azulejos que estavam nas bordas e os azulejos que estavam no centro, e os azulejos, nós sabíamos perfeitamente que as peças que estavam... Houve uma altura em que as peças que estavam nos bordos tínhamos cores completamente diferentes. Porque, de facto, o calor não estava a ser homogéneo. absolutamente homogéneo e as cores estavam a ser diferentes.